para você sentir fome? Você sente fome o dia inteiro? Ou você é daquelas pessoas que come e não sente fome nunca, mas não emagrece? A sua fome, ela é física ou emocional? Você já conseguiu distinguir isso? Você já conseguiu entender isso? E quando você tá com sede, você toma água ou você come alguma coisa? Eu sou a Aline do Intencionais Podcast e hoje a gente vai falar sobre fome emocional e fome física. Tem diferença? Tem diferença. E o que ela faz com a gente? Ela engorda a gente, ela não deixa a gente emagrecer. Então, se você tá aqui, ó, fica comigo, curte, compartilha, manda para os amigos. Esse tema é muito importante. A gente está falando sobre as nossas emoções, sobre o autoconhecimento. E o autoconhecimento faz até com que a gente emagreça. Você sabia disso? Será, Ali? Até os nossos temperamentos faz com que a gente engorde ou emagreça. Então, vamos embarcar nessa jornada? Vem com a gente. Você já conseguiu identificar se a sua fome é física ou ela é emocional? É difícil, não é? Eu sou daquele tipo de pessoa, sabe, gente, aquele meme que eu queria, o dia que eu fico triste eu não como nada? Não, pelo contrário, eu como chorando, não tem problema. Eu não fico sem fome nunca, eu não perco o apetite nunca. Isso é um problema, porque, né, a gente não consegue emagrecer. Mas de verdade, eu mantenho o meu peso. Eu raramente tô fora da balança, assim, eu engordo. Eu não tenho essa tendência a engordar. E eu achava que era uma tendência familiar, uma tendência de família. Não, não é. Eu aprendi que a minha fome ou a minha maneira de lidar com a comida, ela é emocional também. Eu lido com a comida como aqui, ó, na inteligência. E isso me ajuda bastante a manter o peso, porque eu tenho muita dificuldade em perder peso. Eu quase não ganho peso, mas quando eu ganho, a minha dificuldade de perder ela é muito grande. O Thiago não. O Thiago engorda com qualquer coisa, mas ele também emagrece com qualquer coisa. E quando a gente entende o que está nos movimentando para essa fome ou para essa vontade de comer coisas que não presta, que a gente adora uma coisa que não presta, né, gente? Fala a verdade, coxinha. Gente, eu sou a louca da coxinha. Eu amo coxinha. Eu amo açaí, amo churros, só coisa que não presta. Então, a nossa tendência é ficar gorda mesmo, não tem jeito. Mas às vezes a gente não consegue entender esse conceito. A gente coloca tudo no mesmo patamar. Eu falei um pouquinho desse livro aqui para vocês, o livro Comer, Orar e Jejuar. Eu gosto muito desse livro. E aqui a escritora, ela fala sobre essa fome emocional. Ela fala assim que nós comemos as nossas dores, angústias, medos, desilusões e também as nossas alegrias. Né? A gente é daquele tipo de pessoa, eu tô triste, vou comer, eu tô feliz, eu vou comer também. Vocês imaginam para um sanguíneo? O sanguíneo adora uma festa, sanguíneo adora estar com pessoas. Então, sanguíneo come muito, ele é muito festeiro. Em festa tem o quê? O que é mais difícil quando a gente tá de dieta, gente? É uma festa de aniversário, porque chega lá, a gente não consegue emagrecer. Então, muitas vezes, o nosso excesso de peso, ele é pelo excesso de alimentos errados na hora errada. Porque tá tudo bem a gente ir pra uma festinha e comer bolo, sim. Tá tudo bem a gente ir num aniversário e comer brigadeiro, porque senão, minha gente, a gente não vive, não é verdade? A gente precisa dessas coisas, a gente precisa. Mas a gente precisa identificar a nossa fome na hora certa. Normalmente a fome física, a gente vai falar um pouquinho, ela tem os horários certos, ela não depende do nosso humor. Ela aceita ou recebe o alimento, qualquer alimento que tire a fome, né? Dá para comer um pão com manteiga e um café com leite. Gente, manteiga não presta, não pode comer pão com manteiga, não. Dá para comer um arroz, feijão. Mas quando a gente tá com fome emocional, o que a gente quer? Coxinha, lanche, sorvete. A gente adora sorvete. Não é verdade? Por quê? Porque a nossa mente pede isso, né? A nossa dor é emocional, então a gente precisa do quê?
do açúcar, do muito saboroso, porque quanto mais saboroso, mais ele atinge a nossa dopamina, nos dá aquela sensação de prazer. E quando a gente tá nesse momento emocional delicado, a gente tende a buscar muito mais essa fome emocional, essa fome de coisas muito prazerosas. E depois para voltar é muito difícil. É muito difícil. A fome física, ela não. A gente tá com fome, chegar em casa, a gente vai comer um prato de arroz, feijão e tá tudo bem. Aquilo vai saciar. E aí, como que a gente faz? Qual que é a conexão dessa fome emocional e dessa fome física? Então, Aline, eu faço o quê? Se eu tenho fome emocional, se eu sou uma sanguínea, eu vou ficar gorda? Eu não vou conseguir atingir? Gente, a gente não tá falando desse padrão de beleza, de mulheres magérrimas. Não, nós estamos falando daquilo que nos agrada. Qual que é a nossa expectativa em relação ao nosso peso, ao nosso corpo, ao que a gente se sente bem? Eu nunca fui magra, nunca fui uma mulher 36, minha gente, nunca. Eu saí da adolescência para uma calça jeans 38 já, nunca fui uma garota 36. E eu nem penso nisso, nem quero ser uma garota 36. Mas a gente precisa ter expectativa correta quanto a isso. Eu até comentei na sexta-feira que o Thiago, ele quando tá de dieta ou quando ele tá fazendo algum jejum, ele tende a ir pra academia. Quando não, não, porque a mente dele associa uma vida saudável, uma alimentação correta ao exercício físico. Então, quando ele não tá alimentando corretamente, ele não malha. E eu tenho uma outra amiga que é colérica, a Flavi, e ela, na hora, ela respondeu a mesma coisa. E quando ela tá numa fase de se alimentar, e ela é super saudável, gente, de se alimentar bem e tudo, ela vai pra academia todo dia. E quando não, ela também não vai. E aí, uma fleumática também me chamou e me falou a mesma coisa. Que quando ela não tá numa dieta, num propósito e tal, de chegar num shape mais legal, ela come errado e não malha. E quando ela come certo, ela malha. Por que que a nossa mente tem essa conexão? Porque o nosso corpo sabe, né? Isso tá dentro da gente, sabe? Que quando eu me alimento corretamente, eu preciso fazer algum exercício físico. Na realidade, a gente precisa fazer exercício físico todos os dias, independente da nossa alimentação. Mas a tendência é o quê? Fazer com que esses dois, eles se juntem. É um agrupamento, porque fica mais fácil. Ah, não, eu preciso malhar, eu vou malhar. E aí a pessoa pensa assim, eu não vou comer esse doce ruim. Eu sou assim, gente. Quando eu tô de dieta, então quando eu tô mais saudável, assim, eu falo, eu não vou comer esse doce ruim pra eu ter que pagar ele na academia. Se é algo muito bom, ainda vale a pena. Mas se der marromeno, né? Gente, agora... Fala a verdade, não dá um ódio de a gente pagar uma comida cara e a bicha ser ruim. Ainda mais quando a gente tá nessa fome emocional. Nossa, aí é ódio, assim, pra querer matar o próximo. Porque você perdeu o dinheiro, a comida era ruim e você ainda vai ter que correr pra emagrecer aquela porcaria que você comeu. Então a gente precisa identificar isso. E cada temperamento lida com isso de uma maneira assim. Para o sanguíneo é muito difícil manter uma dieta. Por quê? Porque o sanguíneo não é muito organizado, ele não é muito planejador. Ontem a gente tem um grupo onde a gente faz um jejum lá no WhatsApp e eu tava falando para as meninas ali que quando eu tô de jejum, o meu café da manhã é o primordial para mim, porque quando você entra no café da manhã certinho, gente, o dia vai ser bom, sabe? Ó, dia de boas vibrações. Se a gente já, chuta o balde no café da manhã, vai ser praticamente impossível a gente manter uma alimentação saudável durante o dia. Então, o café da manhã, ele é o nosso estopim para nossa cabeça pensar assim, preciso me cuidar. Então, eu tava falando para elas assim, que eu tô sem trigo e sem açúcar. Que eu compro mandioca e aí eu cozinho elas bem pequenininha e deixo um pouco no freezer já cozida e um pouco na geladeira, num pote transparente. Gente, você vê como tudo é técnica na nossa cabeça. Num pote transparente. Por quê? Porque quando eu tô com fome, de manhã, que eu abro a geladeira e falo, meu Deus, o que eu vou comer? Eu lembro da mandioca, eu esquento ela e eu como
no café da manhã. Ai, Aline, mas eu não consigo, eu gosto do pãozinho. Mas a gente vai ter que conseguir. Vamos fazer um desafio de ficar, eu desafio você ficar 30 dias sem comer pão nem açúcar. Tirar toda a farinha, né? Tanto a farinha de trigo branca quanto a integral e ficar sem o açúcar. Porque isso vai mudar a sua vida radicalmente. Hoje eu não tomo mais café com açúcar. Eu me habituei, não consigo mais tomar café com açúcar. Isso desde novembro. Né? Só que quando eu vou na casa de alguém que a pessoa passa o café e ela faz já com açúcar, eu não falo pra ela, eu não vou tomar o seu café porque eu não tomo um café com açúcar. Não, você tá indo na casa de uma pessoa, a pessoa tá fazendo um café pra te agradar, sabe? Pra te colocar dentro do contexto dela e você vai ser a chata da galocha, vai ser a chata do rolê. Ai, não tomo café com açúcar. Não, se a pessoa me pergunta, eu falo, eu não tô tomando açúcar, pode deixar o meu sem açúcar. Só que quando a pessoa não pergunta, ela faz o cafezinho dela, eu me enquadro na rotina dela e tá tudo bem. Não vai ser um cafezinho com açúcar que vai quebrar a minha rotina, que vai quebrar a minha alimentação. Então a gente precisa ter equilíbrio, porque a nossa fome, o nosso desequilíbrio de peso, ele sempre vai ser mental. A gente não emagrece no corpo, a gente emagrece na mente. Eu tinha uma amiga que ela fez bariátrica isso há muito tempo atrás e ela falava assim pra mim, amiga, meu corpo é magro, mas a minha cabeça é de gordo. Porque ela não tinha mudado a mente dela. Então ela passava muito mal. Ela era bariatricada, isso já fazia tempo que ela era bariatricada. A gente saía para almoçar, ela passava sempre mal. Aí ela desenvolveu uma hérnia de hiato na época. Ela tinha muito problemas. Estava sempre com enxaqueca, porque sobrecarregava o estômago e aí sobrecarregava os outros órgãos também. Então a gente precisa ter essa relação com a comida de equilíbrio, sabe? De ter sempre frutas. Eu até brinquei ontem com as meninas, falei, gente, tenham frutas fáceis de comer, que é a banana e a maçã. Porque esse negócio de você ter mexerica, que aí não quer que a mão fica cheirando, o abacate que você tem que ir lá cortar, não é com qualquer coisa que você come, é mais difícil durante o dia, principalmente quando dá uma fome desesperadora, né? Então a gente precisa olhar pra gente e saber o que essa fome é. Deixa aqui nos comentários pra mim, a sua fome é mais física ou ela é mais emocional? Vocês imaginam um melancólico quando ele tem uma fome emocional? O que ele faz, minha gente? Ele vai pro quarto chorando, comendo. Chorando e comendo, sabe? Por quê? Porque é a característica dele. O fleumático, ele já tem um problema, gente. Você quer agradar um fleumático, você dá comida para ele. Meu filho, quando teve Covid, ele é fleumático, ele ficou mal. E foi assim, naquela comecinho do Covid que ninguém sabia quem ia morrer, quem ia viver, sabe aquela desgraça toda? E a gente, só ele com Covid aqui em casa, e ele com aquela cara, eu falava, meu Deus, ele vai morrer, ele deve estar passando mal, ele não deve estar respirando, um desespero. E eu falava, o que foi? Ele, nada. Eu falava, filho, me fala o que tá acontecendo. Eu não sinto o gosto da comida. Então, gente, a treta dele era porque ele não sentiu o gosto da comida. Então, pro fleumático, eles gostam de comida muito boa. Então, para eles entrarem numa dieta é muito mais difícil. Então, vamos colocar, sabe? Senta um pouquinho agora e coloca num papel mesmo. Quais são as coisas que te fazem comer? Quais são os sentimentos? O que você come quando você está com esses sentimentos? A gente vai ter uma série só sobre emagrecimento, só sobre o emagrecimento e os temperamentos. E a gente vai mudar esse contexto. A gente vai aprender a comer de uma maneira saudável, a gente vai aprender a viver de uma maneira saudável. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta o nosso espírito estar super conectado com Deus, a gente está super bem com Deus, se a nossa alma está abatida e se o nosso corpo está arregaçado. Não adianta eu ter um espírito e uma alma até que legal, mas o meu corpo está ruim. É quase que impossível, gente, a nossa alma tá legal e o nosso corpo não. Por quê? Porque a nossa alma é o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa emoção. E ela reflete muito no nosso corpo.
Então, como diz o salmista, né, que ele fala, por que está abatido a minha alma? E nessa hora ele devia estar comendo, gente, porque está abatida a minha alma. E o corpo, ele reage à nossa alma. Então, com a inteligência emocional, com o autoconhecimento, a gente vai aprender como lidar com isso. E a primeira dica de hoje é, olhe para o seu café da manhã. Aline, eu não consigo ficar sem pão. Vamos fazer um desafio. Vamos tentar mudar isso. Porque se você virar essa chave, você vai ver como fica muito mais fácil os outros alimentos. Planejamento. Meu, pro melancólico e pro sanguíneo vai ser muito fácil esse planejamento. Ele vai planejar o que ele vai comer. Então a gente vai fazer coisas práticas. E o primeiro desafio que eu deixo aqui pra gente hoje é tirar o açúcar e a farinha de trigo por 30 dias. E vamos ver o que vai acontecer? Eu garanto para você que você vai ter mais disposição, eu garanto que você vai ter mais memória, eu garanto que você vai ter mais sensação de bem-estar e eu garanto que você vai estar mais feliz. Então essa dopamina que você usava comia essas coisas muito saborosas para aumentar a dopamina, ela vai aumentar automaticamente com a retirada do açúcar, porque o açúcar é inflamatório para o cérebro e ele é viciante. Então, gente, ó, vamos embarcar nessa jornada. Manda esse vídeo para os amigos, chama as amigas. Fala, gente, vamos entrar num propósito. Porque a vida, ela precisa de bons propósitos, não é verdade? Vamos entrar num propósito de a gente ficar sem trigo e sem açúcar durante 30 dias, sabe? Vamos tirar essa parte, estou fazendo dieta, estou de regime, estou, sabe, de proibido. Vamos tirar o proibidão, não é proibidão, mas vamos começar a selecionar o que nos faz bem. Eu vou colocar lá no Instagram todos os dias o meu café da manhã para vocês verem como que é o meu café da manhã. Esse meu café da manhã eu já faço ele desde novembro. Mas em janeiro eu decidi mesmo que eu ia ter uma vida mais saudável, então de lá pra cá, raro, é muito difícil eu pular o meu café da manhã. Meu café da manhã é sempre bem legal, bem completo e a gente vai começar com isso. Então, manda pros amigos, segue a gente lá no Instagram e vamos juntos nessa jornada. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até mais!